mais me impressiona no pouco que eu conheço da obra é propriamente a visão dela de política, que não é uma visão de é, um Descartes ou um Montesquieu isolado escrevendo a teoria política, né? Política é você ir debater na praça, né? Tipo, na ágora. É vida ativa, né? Também. Não é só vida do espírito, né? Eu acho que a gente poderia dizer que a meta da Hannah Arendt é, de alguma forma, esclarecer aí mais um pouquinho sobre a política, né? Tentar entender e tentar trazer uma dignidade sobre a política propriamente. Mostrar, olha, a política ela não precisa estar submetida à filosofia. Uhum. Na verdade, a política ela tem uma vida própria. Então, a Uhum. gente não precisa de uma fabricação, por exemplo, de um esquema da República de Platão, né? Lá da Politeia de Platão. Né? A gente não precisa de uma fabricação de um Leviatã para a política. Né? Todos esses pensadores, eu acho que, na verdade, ela considera até mais o Hobbes do que o Platão em termos políticos, né? Mas todos esses pensadores tentam, de alguma maneira, trazer uma forma de estabilizar a política. E para Hannah Arendt, política não é ordem. É claro que é necessária uma ordem mínima para que a gente possa conseguir fazer política. Né? Mas política não é ordem. Né? A política não é estável. A política é instável, diria ela. A política se faz com ação. Né? A ação é um dos principais conceitos da análise. Né? A ação, né? E a ação ela é feita através de atos e palavras, né? Ou seja, às vezes que eu falo, né, e que ajo em público, né, diante dos outros, né? A ação ela justamente traz esse caráter de imprevisibilidade. Quando a gente pensa em ação, por exemplo, a gente pode pensar lá no Martin Luther King, no discurso dele, né, I Have a Dream. Né? A gente pode pensar na marcha que o Gandhi fez para a independência da Índia. Né? Para Hannah Arendt, política não é política administrativa. Para Hannah Arendt, política não é política partidária. Né? Hannah Arendt está preocupada com a política. E o que a Hannah Arendt chama de política é justamente esse espaço, né, em que a gente possa se apresentar, né, uns aos outros de forma plural, né, e que a gente possa justamente criar algo junto. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu estou aqui com o Matheus Baliu, que é especialista na obra de Hannah Arendt, mestrando pela PUC-Rio em filosofia, e é orientado, inclusive, pela mesma pessoa que eu, Pedro Duarte. A gente vai falar sobre quem foi a Hannah Arendt, qual foi a importância que ela teve para a filosofia no século XX, ela que nem gostava de ser chamada de filósofa, né? Mas que, inegavelmente, é uma filósofa muito grande. Vamos falar sobre quais são as grandes questões da sua obra, depois a gente vai entrar na origem do totalitarismo, e, por fim, vamos falar da parte positiva da sua obra, o conceito de política em Hannah Arendt. Vamos falar do preconceito contra a política, política e eleições, e ação e política. Então, passo a palavra para o Matheus. É sempre um prazer poder falar um pouquinho sobre a obra da Hannah Arendt, né, e trazer alguns pensamentos dessa grande pensadora, né, do século passado para dialogar com a gente aqui no nosso presente. Bom, queria falar um pouquinho, então, começar aí por essa nossa primeira questão, né, quem foi Hannah Arendt? E eu lembrei, Matheus, logo de uma de um caso curioso assim da vida da Hannah Arendt, quando você estava aí falando. Né? A Hannah Arendt tem uma série de histórias engraçadas, né, ao longo da vida dela, que são retratadas geralmente pelos biógrafos. E eu lembrei de uma das entrevistas que eu queria depois indicar aí no canal para o pessoal, em que o Günter Gauss, que é um entrevistador lá na Alemanha, já começa cismando com a Hannah Arendt que ela é uma filósofa. Né? E ele traz isso como se fosse um título honorífico. Assim. Ela fala, não quero isso. Né? Não quero ser chamada de filósofa. Ela diz, não, mas... Ele fala com ela, né? Não, mas eu considero a senhora sim uma filósofa. Ela, não quero saber disso, né? Estou afastada disso, rompi definitivamente com a filosofia. E, para além, né, da questão cômica, eu acho que isso revela um tipo de disputa aí que a Hannah Arendt teve com a filosofia a partir da vida dela, né, e algo que foi muito importante para a obra dela durante muito tempo. Né? Eu lembro de um dos títulos de um livro de comentários aqui da filosofia da Hannah Arendt no Brasil, que inclusive se chama, né, começa denominando aí essa ruptura, né, entre a política e a filosofia, que é um dos grandes temas do pensamento da Hannah Arendt. Né? Eu não lembro exatamente o título do livro, mas depois lembrei, Transpondo o Abismo, né, aqui do meu lado. Tentando pensar justamente nesse abismo que se abriu entre a filosofia e a política, que a Hannah Arendt fala tanto ao longo da obra dela.
Mas, voltando um pouquinho, então, a Hannah Arendt é uma autora muito curiosa. Assim, para quem está se introduzindo ao pensamento dela, pode ficar bastante tranquilo por conta de, muitas vezes, da facilidade que ela traz no texto de leitura, de interpretação, tá? E que são, assim, muito destaques, né, comparados com outros filósofos mais complexos em termos de leitura, como Hegel, por exemplo. Né? A Hannah Arendt, ela foi uma pensadora, mas foi uma pensadora múltipla. Né? Ela agiu não só no campo da filosofia, como ela agiu propriamente naquele campo que ela chama, né, de teoria política. Ela foi poeta, né? Ela, enfim, foi jornalista, escreveu para alguns jornais muito importantes lá nos Estados Unidos, como o New Yorker, né, que ela escreveu sobre o caso Eichmann. Então, assim, a Hannah Arendt escreve muito bem. Em alguns livros, em alguns não escreve, mas faz parte, né, das obras que a gente escreve enquanto pensadores e filósofos e pensadores da política propriamente. Né? A Hannah Arendt, então, nasce lá no século passado, em 1906. Ela é uma pensadora judia e nasce na Alemanha. Nasce em uma cidadezinha da Alemanha chamada Hannover. E depois ela se muda para Königsberg aos 14 anos, na mesma cidade do famoso Kant. Né? E ela, inclusive, ganha muita paixão Kant também por morar ali na mesma cidade que Kant, né? De habitar aquela pequena cidade, uma cidade do interior, que hoje já não é nem mais na Alemanha. Faz parte da Rússia, não é isso? Isso. E ela começa a ler Kant já aos 14 anos, né? Ela, enfim, vai se desenvolvendo intelectualmente já na cidade. Se não me engano, nessa época ela já tinha perdido o pai, né? Ela vive apenas com a mãe. E tem alguns episódios já na infância da Hannah Arendt que mostram um pouco esse aspecto complexo, né, que o judaísmo vai tomar na filosofia dela. Uma coisa muito curiosa é que os pais da Hannah Arendt não eram judeus praticantes, né? Mas, né, se defendiam orgulhosamente quando tinham a sua crença, né, como algo que não poderia ser feito, como algo que deveria ser abolido. Né? O antissemitismo nessa época já está fervilhando na Alemanha, né? Vai ter todo aquele ápice lá com a eleição do Hitler, em 1933. Hitler não dá um golpe de Estado, primeiramente, ele é eleito. E a Hannah Arendt vai, já na infância, né, ter essa veia judaica, né, essa vontade judaica de defender, né, as suas ideias, as suas crenças, né, que já estão lá naquele momento. Alguns amigos, por exemplo, confrontam ela, dizem para ela que, enfim, xingam todos aqueles xingamentos antissemitas, né, do momento. E aí ela chega em casa e a mãe diz, né, ensina para ela que ela deveria se defender como uma judia, né, mesmo que eles não fossem judeus praticantes. Isso é muito interessante, é uma coisa que aparece em alguns pensadores nesse momento. O próprio Freud, mesmo, né, o pai da psicanálise, afirma que era ateu, mas que ele se defenderia, né, junto com aqueles que estavam sendo enxotados e executados na Alemanha, né, que eram judeus nesse momento. Isso acho que é muito importante que ressoa na filosofia da Hannah Arendt. Né? Assim, eu propriamente não abordo isso muito na minha pesquisa, mas muitos pensadores trabalham a questão da Hannah Arendt e do judaísmo. Né? Inclusive tem um livro imenso que fizeram aqui, compilação no Brasil, que é excelente, que se chama Questões Judaicas. Para quem quiser se aproximar mais dessa discussão da Hannah Arendt, pode começar por ele, que é certo. Mas a Hannah Arendt, então, vai crescendo já nesse ambiente da Alemanha, nesse momento. Ela vai se aproximando cada vez mais da filosofia, ela estuda grego, ela estuda outras línguas, né, como, por exemplo, o próprio latim mesmo, a Hannah tinha uma noção também. E ela começa aí a ir para as universidades com as grandes mentes do momento, né, como o próprio Martin Heidegger. A Hannah Arendt foi aluna do Heidegger, teve com ele também uma relação amorosa. Tem cartas deles que são muito interessantes de serem lidas. Né? Eu não acho que seja propriamente ética a leitura das cartas. Né? Já foram publicadas, então não, a gente pode aproveitar enquanto fonte de pesquisa, né? Tentar aproveitá-las enquanto uma maneira de compreender melhor a relação entre pensadores, a relação entre pensamento, dentre outras coisas. Mas ela foi aluna de Heidegger, um pouco depois foi aluna também do Jaspers, que vai ser uma das grandes influências no pensamento dela, e a Arendt vai tendo seus amigos, suas relações ali na Alemanha, no momento, como por exemplo com o próprio Walter Benjamin, um filósofo bastante conhecido nesse momento e que infelizmente teve um fim trágico. Tem o suicídio de Benjamin, tem essa discussão sobre todo esse plano de fundo do suicídio dele, mas
Hannah Arendt conseguiu levar os escritos de Benjamin para os Estados Unidos e ela consegue publicá-los nos Estados Unidos. Então, a obra de Benjamin, pelo menos, ficou ali intacta, né? Foi publicada. Além dessa relação aí do Jaspers e do Heidegger, né, que eu acho que são importantes, né, tanto pelo contato que a Hannah Arendt vai ter com as verdades metafísicas em Heidegger, né, e com a política em Jaspers, eu acho que isso dá a Hannah Arendt um vínculo muito forte com a filosofia, né, e um vínculo com o que ela chama de tradição. Então, a Hannah Arendt é uma pensadora que ela não critica a tradição sem ter, enfim, um solo firme para se fazer essa crítica. Ela não é uma pensadora que critica a tradição sem ter lido os grandes clássicos, né? Inclusive, ela leu o Platão mesmo, em grego, consultou sempre os textos originais. Sempre foi uma pensadora muito curiosa, muito pesquisadora nesse sentido mesmo, né? Eu lembro de um momento em que prenderam a Hannah Arendt, né, lá na Alemanha, porque ela participava de uma organização sionista, né, uma organização em prol dos judeus, né, da causa judaica na Alemanha, e os policiais tentam entender o que estava acontecendo ali dentro daquelas organizações através das atas que ela escrevia. Eles não conseguem ler uma única palavra porque estava tudo escrito por ele. Então, a Hannah Arendt tem uma vida muito curiosa, uma vida que se mistura muito com a obra dela. Por isso que acho que é importante a gente voltar nos pequenos episódios, né? Tem-se outros casos engraçados, mas enfim, não vem aqui ao caso para a gente pensar a importância da obra da Hannah Arendt exatamente. Matheus, você quer comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Não, eu acho que pode continuar, assim. Isso que você estava falando dela ser muito versátil, né? Ela escreveu também sobre o Santo Agostinho, não foi? No doutorado, eu acho. O doutorado dela é com Jaspers, né? Assim, ela tem esse doutorado é algo muito curioso, porque, primeiro, é uma obra da Hannah Arendt enquanto uma pensadora bem tradicional, né? Aquela tese bem tradicional que a gente conhece, né? de doutorado, né? O conceito X, né? No autor Y, né? O conceito de amor em Santo Agostinho. E, ao mesmo tempo, também é muito curiosa, porque vai ser uma obra que, para a Hannah Arendt, ela não vai ser muito significativa em torno do amadurecimento que ela vai ter posterior na obra. Eu já vou explicar por quê, né? Mas o Jaspers criticou assim, vigorosamente o texto, assim, tem anotações horrorosas, né, dos ditadores, mas ela obviamente foi aprovada, né, era uma doutora, né, a doutora Arendt, né, e depois ela vai aproveitar todo esse caminho que ela tem na filosofia para entender o que aconteceu ali, né, desde Platão, né, na relação entre filosofia e política. Um evento que eu acho que é muito importante na vida da Arendt, que a gente não pode esquecer, né, para a obra dela, né, e talvez Hannah Arendt não teria sido a Hannah Arendt, né, se não tivesse tido esses pequenos eventos aí, quer dizer, esses pequenos grandes eventos, né, na vida dela, que é o evento, por exemplo, da queima, né, do parlamento alemão, né, já aí durante o governo de Hitler, né. O parlamento alemão ele é incendiado, né, se coloca a culpa do incêndio do parlamento nos judeus, né, e começa uma perseguição muito forte na Alemanha. E a Hannah Arendt diz que, nesse momento, né, ela abriu os olhos para a política, ela abriu os olhos para a importância que a política tinha. Né? Porque antes, na vida dela, ela nunca tinha trazido isso à mente, né? Nunca tinha trazido essa baila de forma tão importante. E, de fato, se você consulta, né, os primeiros textos da Hannah Arendt, pouquíssimo, enfim, tem relação com a política, pouquíssimo tem relação com esse tema que vai ser o tema obra da Hannah Arendt depois aí do acontecimento, né, do nazifascismo, né, e do totalitarismo soviético. Né. É muito curioso, inclusive eu vou falar isso posteriormente, né, sobre o conceito de totalitarismo, mas a Hannah Arendt entende ali o conceito de nazismo, né, o nazismo e o bolchevismo, o nazismo e o stalinismo, como exemplos do mesmo fenômeno político, que é justamente o totalitarismo, que é um evento inédito. Tá? Mas eu queria pontuar mais algumas coisinhas ali sobre essa virada de pensamento da Arendt, de alguma maneira, né? E acho que o título da tese é muito curioso de verdade. Né? Se a gente parar para explorar, eu acho que tem bastante coisa para ser extraída daí. Quando a gente pensa em Santo Agostinho, né, e a gente pensa no que a Hannah Arendt vai aproveitar de Santo Agostinho, principalmente o conceito de natalidade, isso vai durar durante toda a obra. O conceito de amor também vai estar muito presente na obra da Hannah Arendt, principalmente nos diários de pensamento dela. Né? Eu acho que
Quando a Hannah Arendt pensou, né, a divisão entre vida ativa, né, e a vida do espírito, né, ou seja, a vida ativa, a labor, trabalho e ação, e a vida contemplativa, que seria o julgar, né, o pensar e o querer, né, talvez ela teria pensado mais aí um terceiro tipo de vida, que seria a vida do coração. Os escritos dela apontam para isso. E, enfim, pensar as questões do amor, da amizade, de outras relações humanas aí que são tão importantes, muitas vezes, para as outras vidas também, como a própria amizade, né, a relação de amizade política. Deixa eu ver se eu só perdi mais alguma coisinha em relação a essa primeira apresentação da Hannah Arendt, né, essa apresentação biográfica, porque eu acho que sempre dá para a gente aproveitar, como eu tinha falado, para a gente falar um pouquinho da obra dela. Para a Hannah Arendt, a ligação entre experiência, né, e teoria é fundamental. Hannah Arendt não faz, por exemplo, uma filosofia política lá Platão, né, uma filosofia política lá aqueles pensadores mais tradicionais, né, da filosofia política, que não estão tão interessados na experiência de fato, né, mas estão mais interessados em como essa experiência vai ser formulada em termos de teoria. Mas a Hannah Arendt coloca a experiência no centro da política, né, no centro do pensamento político. A experiência para ela é fundamental. Queria lembrar também o quanto a Hannah Arendt é uma escritora fértil, né, e quanto ela escreve sobre diversos assuntos. Né. Quando ela está escrevendo sobre esses assuntos que eu já trouxe até aqui ao momento, né, ela fala em termos da história, em termos da geografia, ela fala em termos da política, ela vai passeando sobre várias áreas, né, e sobre vários assuntos diferentes. Né. A Hannah Arendt ela tem uma coisa muito curiosa, que é um pensamento que não é necessariamente dividido em fases. Né. A gente tem, por exemplo, lá em Wittgenstein, né, pegar um autor mais tradicional da filosofia. Né. Wittgenstein a gente pode dividir no primeiro Wittgenstein, no segundo Wittgenstein, a gente analisando as obras. A Hannah Arendt não. Ela tem algo muito curioso na metodologia dela, né, que foi a seguinte: a obra toda ela surge aí com o evento do totalitarismo, né, principalmente do totalitarismo nazista, né, esse impacto que ela teve diante da queda, né, do incêndio do parlamento alemão. E o pensamento que ela vai gerando, ele vai se desdobrando cada vez mais. Né? Ela vai fazendo usos de distinções conceituais, o que é a marca fundamental na obra da Hannah Arendt, para pensar essas questões, para pensar essas experiências, né, que ela vai trazendo ao pensamento nas obras. Isso é muito curioso, porque a Hannah Arendt raramente ela vai mudar de postura em relação às suas descobertas, né, em termos de obra. Mas a Hannah Arendt era uma autora, ao mesmo tempo, que também mudava muito de pensamento em relação aos eventos. Então, eu lembro falando novamente nas cartas, né, tinha uma romancista americana que era muito amiga da Hannah Arendt, que era Mary McCarthy. E a Mary McCarthy, ela tinha uma coisa muito curiosa, que ela, por ser uma romancista também, ela tinha um contato com a Hannah Arendt muito, muito impressionante, assim, muito literário, muito intenso. Né? E realmente foi amiga da Hannah Arendt durante boa parte da vida dela. As cartas valem muito a pena serem lidas. Mas eu disse isso porque a Mary McCarthy tem um comentário sobre a Arendt muito curioso, em que ela fala o seguinte: eu estava tomando café com a Arendt, e de manhã, né, na hora do café, ela estava expondo determinada posição sobre um fato político do governo Kennedy. E já à noite ela estava expondo outro fato sobre esse mesmo fato político. Né? Então, a Arendt é uma pensadora que ela conversava, né, ela dialogava, ela pensava a exaustão de determinado tema, né, e depois escrevia esse tema, e depois raramente mudava de posição em relação àquele próprio tema, né, não gerando fases específicas do pensamento dela, mas gerando um desdobramento daquele pensamento original. O Heidegger tem um conceito, né, que é Zugwand, né, que tem a ver justamente com o vento do pensamento. Né, seria essa tradução literal, né, do termo. A Hannah Arendt parece ser uma pensadora, né, nesse sentido, tal como Sócrates mesmo, que se expõe ao vento do pensamento. Né. É claro que, diferentemente de Sócrates, ela vai construir uma obra, né, uma obra imensa, né, a gente tem um volume de obras muito grande da Hannah Arendt, mas é uma pensadora assim, impressionantemente vital. Né. Ela vai constantemente debater os temas que acontecem tanto na relação, por exemplo, né, metafísica entre filosofia e política, quanto ela vai debater os temas que acontecem no cotidiano dos Estados Unidos, no cotidiano dos países. Né. Então, Hannah Arendt é uma autora que, por exemplo, vai ter um interesse enorme pela Revolução Cubana, vai ter um interesse enorme pela Revolução Francesa, vai ter um interesse enorme pelas revoluções que vão acontecer ao redor do mundo, né? E que vai ter um interesse muito grande também pelo fato da primeira menina negra poder entrar em uma escola de branco nos Estados Unidos, e que vai escrever sobre isso, e vai ser muitíssimo criticada, né? E, assim, de fato, né, creio eu, enquanto pesquisador, que a Hannah Arendt errou muito naquele momento. Ela tinha um conceito, a gente pode até falar sobre isso depois, ela tinha um conceito que era um conceito de desinteresse, né, que estava presente nesse momento, que eu acho que ela acabou não conseguindo articular bem esse conceito com
esse acontecimento. Né? Então, ela fala no texto, né? Se eu fosse uma mulher negra, nessa posição, eu faria de outra forma. Porque o interesse da Hannah Arendt, na verdade, né, era o interesse que ela expõe depois lá no Crise de Educação, né? Que ela fala que era justamente que as crianças não deveriam estar na política, né? As crianças não deveriam ser escudo político, né? Mas os adultos deveriam lidar com o mundo da política, né? As crianças deveriam crescer, né? Para poder posteriormente se inserir nesse mundo. Mas foi muito criticada na época e é criticada até hoje. A gente pega uma série de textos aí que foram expostos nos últimos anos sobre a Hannah Arendt, que esses textos principalmente pegam esses textos da Hannah Arendt sobre a questão racial nos Estados Unidos, enfim, vão pela via de crítica nesses temas. Né? Outra coisa também que eu acho que tem de críticas da Hannah Arendt, né, na contemporaneidade é justamente críticas à posição política da Hannah Arendt, né? O que mostra também muito a vitalidade que ela tem. Tentam encaixar a Hannah Arendt no espectro político da esquerda, não conseguem. Tentam encaixar na direita, não conseguem. E aí, de alguma maneira, tentam sempre, de alguma maneira, colocar uma mordaça no pensamento, né? Dizer, esse pensador de direita e de esquerda. E a Hannah Arendt não consegue de jeito nenhum. Né? E aí todos os lados atacam a Arendt. Enfim, é sempre esse tipo de comportamento. Né? Quer comentar alguma coisa, Matheus, até agora? Eu queria puxar isso que você falou da vitalidade política dela, né, desse engajamento com o cotidiano e tal. Uhum. O que mais me impressiona no pouco que eu conheço da obra é propriamente a visão dela de política, que não é uma visão de um Descartes ou um Montesquieu isolado escrevendo a teoria política, né? Política é você ir debater na praça, né? Tipo, na Ágora. É vida ativa, né? Também. Não é só vida do espírito, né? Então, tem também o que a gente estudou junto, né? O texto sobre as lições da filosofia política de Kant, que é fantástico, né? Que ela vê na estética kantiana, naquela parte que ele fala, se eu morasse sozinho numa ilha, eu não daria um trabalho de construir um palácio, né? Sim. A importância da pluralidade, né? A importância desse âmbito que sai da interioridade para ir de encontro ao outro, né? E é isso que é meio revolucionário, talvez a gente pode chamar no pensamento filosófico sobre a política, né? Porque não é enxergar a política como um problema para o filósofo, é ver a política como um problema filosófico, certo? Uhum. Eu acho que para Arendt não seria nem que a política é propriamente um problema filosófico, né? Porque eu acho que é tal o rompimento da Arendt, né, com a filosofia política que eu acho que talvez não dê nem para a gente formular desse modo. Né? Ela, falando propriamente agora, né, sobre essa relação entre a Arendt, né, e a filosofia, ela tem esse primeiro acontecimento, né, aí do incêndio do Reichstag, né, do parlamento alemão, e ela, posteriormente, ela vai fugir para a França. Aí, na França, ela vai ficar no campo de internação. Logo depois, ela foge para Portugal, se não me engano, para Lisboa, né, e de Lisboa ela consegue fugir para os Estados Unidos, né, onde ela vive o resto da vida. Morre ali na década de 70. Eu acho que isso marca muito a experiência que a Hannah Arendt tem, né, com a política, propriamente. Né? Não que o totalitarismo em si seja político. Né? Acho que é justamente o avesso da política. Mas eu acho que isso mostra o quanto a Hannah Arendt considera a política como algo importante. E aí o quanto ela vai parar para analisar, né, do quanto a tradição, ao longo, né, do desenvolvimento do seu pensamento, desde lá do Platão, né, acabou não necessariamente por criar o totalitarismo, né, mas por ignorar a política, né, acabou por deixar esse assunto de lado, né, para as pessoas. Né, acabou deixando esse assunto à revelia. Então, o que eu acho que é importante para a Arendt, e que ela considera muito, é que a gente possa pensar a política, né, através das categorias da política. Então, como eu disse, a Hannah Arendt ela é uma pensadora que tem distinções conceituais. Né? A Hannah Arendt é muito influenciada pelo Aristóteles, que foi também um pensador da política. Uhum. E ela faz distinções como, por exemplo, vigor, poder, violência, força. Né? E cada um desses conceitos, né, eles são bem delimitados para que a gente possa ter, de alguma forma, aí uma gramática política, né, e possa tratar a política propriamente. Dando uma dignidade, né? Ela traz uma dignidade para o campo da política. Exatamente.
Essa palavra, inclusive, essa expressão que a Hannah Arendt utiliza, e que foi título de uma das obras, né, compiladas dela, A Dignidade da Política, é algo que seria, a gente poderia dizer assim, que é o alvo da Hannah Arendt, né, o alvo da obra arendtiana. Se a obra, né, de Hannah Arendt nasceu por conta do totalitarismo, né, dos eventos que aconteceram lá no século XX, né, dos eventos totalitários, né, tanto no nazismo quanto na União Soviética, né, tanto no nazismo quanto no stalinismo, tanto na Alemanha quanto na União Soviética, eu acho que a gente poderia dizer que a meta da Hannah Arendt é, de alguma forma, esclarecer aí mais um pouquinho sobre a política, né, tentar entender e tentar trazer uma dignidade sobre a política propriamente, mostrar, olha, a política ela não precisa estar submetida à filosofia. Uhum. Na verdade, a política ela tem uma vida própria. Então, a Uhum. gente não precisa de uma fabricação, por exemplo, de um esquema da República de Platão, né? Lá da Politéia de Platão. Né? A gente não precisa de uma fabricação de um Leviatã para a política. Né? Todos esses pensadores, eu acho que, na verdade, ela considera até mais o Hobbes do que o Platão em termos políticos, né? Mas todos esses pensadores tentam, de alguma maneira, trazer uma forma de estabilizar a política. E para Hannah Arendt, política não é ordem. É claro que é necessária uma ordem mínima para que a gente possa conseguir fazer política. Né? Mas política não é ordem. Né? A política não é estável. A política é instável. E por que é instável? Porque nós, que somos seres humanos, nascemos duas vezes, né? Diria lá o Agostinho. Né? A primeira delas é o nosso nascimento biológico. Né? A segunda delas, a Hannah Arendt vai concordar, né? É o nosso nascimento para o mundo. Né? Então, esse nascimento para o mundo, na visão da Hannah Arendt, é um nascimento para a política. E como nós nascemos duas vezes, né? Nós nascemos justamente para a política, nós nascemos como únicos, como singulares. E por isso nós somos plurais. Então essa característica de pluralidade, que é tão fundamental na política para Hannah Arendt, ela não vai estar presente em pensadores como, por exemplo, Platão, né? Que é alguém que ela vai se debruçar muito para falar sobre política. Né? Muito, muito, muito. Platão é quase que a grande referência de Hannah Arendt em termos políticos. Né? Seriam, na verdade, dois. Né? Platão e Marx. Para Hannah Arendt está aí a medida de dois pensadores que foram muito importantes na forma como nós fazemos política e na forma como nós compreendemos a política. Né? Sendo Platão aí o início desse tipo de pensamento, né, e Marx, né, o fim aí da tradição, o que a Hannah Arendt chama de tradição. Né? Tradição, a Hannah Arendt está chamando de um pensamento que está presente aí ao longo do Ocidente, né? Uma tradição literária, uma tradição filosófica, né? Um pensamento que foi criado e que foi se cristalizando ao longo do tempo, né, em determinados temas. Como, por exemplo, esses, né, entre hierarquia, entre filosofia e política, que a filosofia deveria ditar o que a política deveria fazer. Ou seja, qual o melhor modo de viver? Platão diria, a república. Né? Então o que a gente faz? A gente pega o modelo da república e a gente aplica na realidade, como aconteceu em algumas cidades, né, lá pela Grécia, né? Isso foi tentado em alguns lugares. Inclusive tem descrições horríveis, né, sobre esses eventos. Mas a Hannah Arendt diria, né, não é essa maneira de fazer política. Né? A gente não pode esperar que a política seja ordeira, a gente não pode esperar que a política seja estável. A política é instabilidade, diria ela. A política se faz com ação. Né? A ação é uma dos principais conceitos da Hannah Arendt. Né? A ação, né, e a ação ela é feita através de atos e palavras, né? Ou seja, às vezes que eu falo, né, e que ajo em público, né, diante dos outros, né? A ação ela justamente traz esse caráter de imprevisibilidade. Quando a gente pensa em ação, por exemplo, a gente pode pensar lá no Martin Luther King, no discurso dele, né, I Have a Dream. Né? A gente pode pensar na marcha que o Gandhi fez para a independência da Índia. Né? A gente pode pensar nos Índios em Movimento, que é uma organização criada aqui no Brasil, capitaneada lá pelo Ailton Krenak, né, que é um pensador excelente, que se tornou muito famoso, graças a Deus, né, aqui na contemporaneidade. E para a Hannah Arendt, né, isso tudo não pode ser ignorado. Né? Para a Hannah Arendt, essas experiências que a gente tem, ela diria, por exemplo, a experiência dos conselhos lá durante a Revolução Francesa, né, são dados para a gente utilizar para fazer política. Né? Não são dados para gerar uma teoria que parasite a política, que nos impeça, né, de pensar novas formas de política, de ter novas imaginações. E acho que isso é muito importante para nós. Né? Isso conversa muito conosco. Para a Hannah Arendt, política não é política administrativa. Para a Hannah Arendt, política não é política partidária. Hannah Arendt não se importa, né, nesse sentido, tá, na forma como a gente conduz os assuntos do Estado, na forma como a gente vai remediar a fome. Hannah Arendt não se importa nesse sentido, na forma como a gente vai resolver o problema da educação, de verbas para a educação.
Hannah Arendt diria, até as ditaduras podem fazer isso. Até, sei lá, o ditador lá da Coreia do Norte pode ameaçar a Coreia do Sul e conseguir comida para o seu povo, como eles fazem com certa frequência. Hannah Arendt está preocupada com a política. E o que a Hannah Arendt chama de política é justamente esse espaço, né, em que a gente possa se apresentar, né, uns aos outros de forma plural, né, e que a gente possa justamente criar algo junto. Né. Poder para Hannah Arendt, por exemplo, né, por mais que tenha sido, por exemplo, uma leitora de Maquiavel, né, poder para Hannah Arendt é algo muito positivo. Né, é algo que a gente cria em conjunto, né, quando a gente age junto. Poder para Hannah Arendt é agir em concerto. Ou seja, quando eu ajo com outras pessoas, né, quando eu ajo junto com outras pessoas em torno de uma realização. A gente pode imaginar aí, de novo, né, o discurso do Martin Luther King, a questão dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos no século passado. Né. A gente pode imaginar a própria tentativa de redemocratização do Brasil, por mais que se envolva também em uma certa tarefa administrativa. Né. Para a Hannah Arendt seria isso. E eu acho que uma das questões, né, que são muito importantes para a gente é essa questão da imaginação política. A gente, por mais que os dados sejam fundamentais, por mais que as pesquisas sejam fundamentais, por mais que, obviamente, seja fundamental que a gente recupere agora no Brasil, né, a democracia, por ter passado aí por uma tentativa de golpe constante durante esses 4 anos, né, esses últimos 4 anos que a gente passou, está nos faltando imaginação política. A gente está com muita dificuldade de imaginar aí outros cenários que não esse cenário que a gente está vivendo. E acho que a Hannah Arendt é uma pensadora que nos ajuda, né, e vai nos ajudar muito. Né, e por isso que eu acho que a Hannah Arendt poderia tranquilamente ganhar a definição lá do Ítalo Calvino de um clássico. É uma obra que não termina de conversar conosco, né, uma obra que não termina de discursar para nós. Quer comentar alguma coisa, Matheus? Sim, você mencionou aí o Maquiavel, né, que é um pensador polêmico assim na contemporaneidade, né, sobre a política, e a Hannah Arendt parece ter uma visão muito única sobre ele, né? Eu adoraria ouvir você falar sobre como que ela enxergou o Maquiavel e também a importância do Sócrates, né? Porque ao contrário de vários pensadores da tradição, né, como Hobbes, como Montesquieu, como Platão, Sócrates era primeiro nem escreveu uma obra, né? E ele estava sempre na pluralidade, né? Ele estava sempre engajando com o outro, ele estava sempre na ação. Eu queria muito que você falasse sobre esses dois personagens para Hannah Arendt. O Maquiavel vai ser muito importante para a Hannah Arendt, principalmente para as concepções da Hannah Arendt de vigor, de violência, de poder. Né? Se Maquiavel traz no Príncipe, né, esses conceitos mais negativos da política, né, e depois traz nos textos mais republicanos algumas notas importantes sobre as organizações políticas da República, enfim, como tudo isso funciona, né, isso vai, de alguma maneira, influenciar muito a Hannah Arendt num livro chamado Sobre a Violência. Sobre a Violência vai ser um dos principais livros da Hannah Arendt sobre a questão política, e Maquiavel vai estar muito presente ali. Acho que é um dos livros, inclusive, que a gente pode recomendar aí como um começo, né, de leitura para Hannah Arendt. Eu posso recomendar alguns livros também para o público, para que a gente possa indicar aí um comecinho. Mas, como eu já disse para vocês, a Hannah Arendt é uma autora muito simples de ler, né, então dá para começar por boa parte dos textos dela. Sobre o Sócrates, né, eu acho que a gente poderia chamar o Sócrates de Hannah Arendt propriamente, né, a gente poderia dizer que cada pensador tem seu Sócrates. Né. O Foucault dizia que ninguém é propriamente um filósofo até que dê uma aula sobre Sócrates. O Sócrates da Hannah Arendt é um Sócrates muito colocado sob o vento do pensamento. Tá? Ele não é o Sócrates da teoria das ideias, lá do Platão. Né? Ele não é o Sócrates da teoria própria. Ele é mais o Sócrates lá poético, né, que a gente vê nos diálogos, né? Em alguns diálogos específicos. Então você vê um Sócrates muito, como é que eu posso dizer? Um Sócrates está mais preocupado com a interrogação propriamente, né, com o vento do pensamento. Ele não quer trazer uma resposta específica ali para essas questões. Essa é a forma que a Hannah Arendt lê, né, o Sócrates. E ela entende que o Sócrates que propõe, né, é já o Sócrates de Platão, né, já Platão falando através do Sócrates. Essa divisão, como você sabe, é muito questionada, né, mas a Hannah Arendt entende o Sócrates dessa maneira. Né? Então ela traz alguns conceitos importantes do Sócrates. A primeira delas é que, para ela, Sócrates foi aquele que conseguiu ser tanto filósofo, né, pensador, quanto foi aquele que conseguiu ser cidadão. Ou seja, diferentemente de Platão, ele não foi só filósofo, ele também foi cidadão. Ele também participou dos assuntos da polis. Então, se Sócrates de noite ia para sua casa pensar, né, ia meditar, ia fazer as suas ações filosóficas, né, a gente poderia assim dizer, durante o dia ele estava entre o povo de Atenas, estava discursando, estava aparecendo, né, para os outros.
né? Estava aparecendo diante dos outros, né? Podendo ali participar na cidadania grega, né? Participar dos assuntos da polis. Então, para Hannah Arendt, o Sócrates, nesse sentido, é o modelo ideal, é de pensador e cidadão. Acho que ele traz essa duplicidade que é muito importante. Isso eu acho que é um alerta muito bom, assim, para uma série de tarefas aí que estão envolvidas com a política de alguma maneira, né? A gente não precisa necessariamente ser um filósofo quando nós estamos na política. A gente não precisa chegar na política com respostas. Né? Política exige imaginação. Isso é muito importante para a política. Né? Mas a gente não precisa necessariamente chegar com respostas porque nós somos, né, parte da academia. Enfim. A gente pode ajudar a desenvolver essa imaginação política que está tão carente, né, nesse momento que a gente vive. Em relação a outras questões, por exemplo, né, tem alguns artistas que tentam fazer intervenções políticas. Né? Muitas vezes, alguma obra política pode não ser boa porque tenta trazer, de alguma maneira, uma didática sobre a política. Né? Eu, por exemplo, sou apaixonado por Jorge Amado, mas os textos de Jorge Amado que tentam ser um manual, por exemplo, né, influenciado pelas ideias comunistas, enfim, não me agradam tanto, né, como Cacau, por exemplo. Né? Me agradam tanto as outras obras do Jorge Amado, porque estão desvinculadas da necessidade. Né? Se a gente fosse pensar lá no próprio Kant, né, que influencia tanto a Hannah Arendt, né, a gente poderia dizer, né, ser algo bom, belo, né, não necessita de ser algo bom, né, no sentido ético. Né? Ser algo belo não é algo que necessariamente precisa ser tal coisa, que não seja do campo da estética, ou seja, a gente pode pensar isso em separado. Né? E quando nós estamos na política, a gente pode tentar criar essa imaginação política, tentar pensar em conceitos políticos que possam nos ajudar a pensar o nosso tempo. Tanto que quando ela vai entrar no Kant, ela encontra a política na estética, né? Ela não vai para a razão prática. Acho que a melhor frase desse livro é a seguinte: o livro é, né, a filosofia política, né, de Kant. E aí ela começa a primeira frase do livro, né? Kant não escreveu uma filosofia política. Aí você fica, tá, mas por que então o título do texto é esse? Né? E a gente começa a pensar, né, qual é a relação entre política e imaginação, né, entre política e juízo. Né? Ela traz uns conceitos muito importantes do pensamento dela. A Hannah Arendt é uma pensadora incrível, incrível. Ela conseguiu encontrar uma filosofia política no Kant, né, onde provavelmente não existia. Né? Essa forma da Hannah Arendt também de ler os pensadores é muito curiosa. A gente pode depois conversar sobre isso. Assim, né? Eu gosto, particularmente, quando eu faço a minha pesquisa, né, de dividir muito, né, assim, entre o Sócrates de Arendt, né, o Kant de Arendt, porque quando Arendt faz filosofia, né, a gente poderia inclusive substituir por pensamento, quando Arendt faz pensamento, né, ela não está se importando, né, em ser um scholar ali, naquele momento, né, por mais que o pensamento dela seja muito sério nesse sentido também. Mas a Arendt entende que a leitura dos pensadores ela precisa ser pensada, né? Ela precisa nos comunicar, né? Ela precisa nos ajudar naquele processo que ela chama, por exemplo, de processo de compreensão. Né? Kant, para Arendt, foi um pensador essencial nesse processo, por exemplo, do processo de compreensão. Né? Segundo a Arendt, né, compreender é se sentir em casa no mundo. Né? Então, é através dessa leitura de Kant, por exemplo, que ela vai entendendo mais sobre o mundo, ela vai tentando formar um significado próprio para o mundo, né, através dessa leitura. E acho que a gente pode fazer isso também. Né? Por mais que a gente tenha, obviamente, nossas carreiras acadêmicas, enfim, seja muito importante, né, ter esse trabalho de escola e compreender os textos através deles mesmos, né, eu acho que falta muitas vezes essa importância de pensar, né, junto com o texto, né, de pensar para além do texto. Né? O Derrida tem concepções fantásticas também sobre a textura de um texto nesse sentido, mas, enfim, a gente está falando aí propriamente da Hannah Arendt. Você quer falar um pouco mais do Origens do Totalitarismo, só para cobrir um pouco da Magnus Opus, e aí depois a gente fecha com a questão da política? Sim, quero sim. A gente fala um pouquinho sobre isso, porque eu acho que o Origens do Totalitarismo é a primeira resposta teórica da Hannah Arendt, né, ao acontecimento totalitário. Então, acho que é muito importante nesse sentido. O livro ele surge de alguns rascunhos da Hannah Arendt, né, que ela escreve, alguns textos que ela escreve há muito tempo, e depois ela junta, né, em uma única obra. Hannah Arendt nunca ficou completamente satisfeita com o Origens do Totalitarismo. Né, para ela, a obra sempre ficou inconclusa, mas ela achou que estava no momento de publicar. Né. É nesse momento, inclusive, que surgem muitas discussões, né, do que foi o nazismo, do que foi o stalinismo. A União Soviética ainda existia, né, Stalin ainda estava vivo. Né. Stalin morre em 53, se não estou enganado, e o livro foi publicado em 51. Né.
Então, esse debate estava fervilhando nos Estados Unidos, na Europa, tentando compreender o que aconteceu. Isso aqui é uma tentativa de resposta da Hannah Arendt, por que o totalitarismo, né, surgiu, né, e por quê, né, e como, né, a gente pode pensar à luz desse acontecimento. Como eu disse, né, eu acho que o totalitarismo, uma das respostas possíveis para isso, né, o totalitarismo aponta uma relação negativa que a gente teve com a política ao longo do tempo. Né, a política vai se tornando, aí, ao longo dos séculos, cada vez mais uma coisa administrativa. Né, a importância da política está em administrar o problema da fome, em administrar as empresas estatais, em administrar a questão do Estado-nação, né, que surge aí com tanta força, e acaba deixando cada vez mais de ser esse espaço onde os seres humanos vão se revelar de forma plural. E é por isso que, inclusive, né, as massas aí vão completando esse cenário do desastre. Né? Por quê? Os partidos políticos vão excluindo o povo cada vez mais da política, né, vão se tornando cada vez mais profissionais, e a política só podem entrar no jogo dos políticos profissionais. Né? E, de alguma maneira, as pessoas vão sendo cada vez mais subrepresentadas, né, até o momento que elas se veem representadas por um fanático, né, um maníaco, como Hitler, por exemplo. E o que é muito curioso também do nazista é que a gente tem um maníaco como Hitler, a gente tem alguém que era um bom pai de família, um bom cidadão, um bom cumpridor de ordens, que era o Eichmann, que foi um umas figuras importantes lá pela arquitetura do Holocausto. Então a gente vê aí um acontecimento, né, construído tanto por maníacos quanto por homens completamente comuns. Né? Esse vai ser o desafio da Hannah Arendt, pensar como um governo vai conseguir possibilitar que homens comuns se tornem assassinos. Mas vamos lá, vamos entrar um pouquinho no livro. Tá? Nesse livro, né, o totalitarismo, antissemitismo, imperialismo e totalitarismo, que a Hannah Arendt vai pensar quais foram as correntes subterrâneas, né, que permitiram, né, que o totalitarismo brotasse ali no século XX. Né? Um dado muito importante, primeiro, o aparecimento das massas. Sem massas não haveria totalitarismo. Né? Isso é um grande ator político importante do século XX, né, um ator político importante ainda no nosso tempo, e vai aí estar presente nos próximos séculos, né, assim, até onde a humanidade conseguir decretar o seu fim, né, conforme as mudanças climáticas, né, conforme a gente já está fazendo. Mas a obra de Hannah Arendt é uma tentativa justamente, então, de pensar, né, o que aconteceu, né, e pensar o que nós estamos fazendo, né, como eu já tinha dito. Então, ela vai pensar inspirada por essa experiência pessoal que ela passou, né, no nazismo, e vai trazer também aí o stalinismo para a baila, tentando pensar como esses processos foram acontecendo na União Soviética da mesma maneira que foram acontecendo na Alemanha, tentando encontrar coisas em comum. Eu acho, particularmente, que a Hannah Arendt nunca se colocou, né, enfim, completamente satisfeita em relação a isso. A Hannah Arendt nunca conseguiu dizer são exatamente simétricos, como muitos críticos apontam, por exemplo. Eu acho que isso é uma falsidade, né? Mas é claro que a Hannah Arendt vai tentar dar um conceito aí para os dois acontecimentos, né? Tanto para o nazismo quanto o stalinismo. Então ela vai dizer o seguinte: o nazismo e o stalinismo são a expressão de uma inédita forma de governo chamada totalitarismo. Isso é muito importante. Para Hannah Arendt, diferentemente de alguns autores da época e ainda de alguns autores modernos, o nazismo e o stalinismo não são formas de tiranias ou ditaduras. Para Hannah Arendt, o totalitarismo é uma inédita forma de governo, ou seja, não é uma monarquia, não é uma tirania, não é uma oligarquia, não é uma república, não é nenhuma das formas de governo que foram colocadas antes pela tradição, né, que já foram rastreadas desde Aristóteles. Em Aristóteles você já encontra tudo isso, tirania, república, monarquia, mas para Hannah Arendt, né, é com esses eventos, né, que surgem na modernidade e desembocam no século XX que o totalitarismo pode surgir. E algo muito importante do totalitarismo, né, é justamente esse ineditismo. Esse ineditismo ele surge por quê? Né? O que configura o totalitarismo como um governo inédito? A gente pode sublinhar aí algumas coisas. Né? A primeira delas é justamente a tentativa de domínio global. Diferentemente de ditaduras e tiranias, né, que pretendem se instalar apenas em um país, né, o nazismo e o stalinismo pretendiam o domínio do globo. Ou seja, o interesse não era só a Alemanha, né, o interesse era invadir todos os países do mundo. Né. O interesse não era só a União Soviética, né, era ampliar a União Soviética para o mundo inteiro. E a gente pode ver um cenário como esse, por exemplo, né, quando o eixo, o que aconteceria se o eixo tivesse ganhado, naquele livro do Philip K. Dick, né, que é O Homem do Castelo Alto. Sim, sim. A ler ou a ver a série. Tem uma série também, né? Sim. Tem a série da Amazon, que é muito boa também.
Mas ali teria uma ideia, né, do que teria acontecido. Né? Ali a obra vai retratar justamente lá, né, a expansão do Japão, né, a expansão da Alemanha, né, e a Alemanha se espalhando para o mundo todo, né, dominando cada vez mais os países e submetendo os países, né, aquilo que a Hannah Arendt vai denominar, né, como a lei do movimento. Isso também é uma característica importante para a Hannah Arendt. Né? O que é a lei do movimento? A lei do movimento ela vai surgir lá com os estudos, né, raciais, os estudos históricos na modernidade, vai surgir lá com Darwin, né, e com Marx. A gente pode chamar de virtualidade do pensamento lá do Darwin e do Marx. Né? Obviamente, a Hannah Arendt não está dizendo que Darwin e Marx são responsáveis pelos campos de concentração ou pelos campos de trabalho, né, da União Soviética, mas, segundo ela, houve uma virtualização ali, né, que foi capturada pelo totalitarismo do século XX. Então, esses conceitos, né, biológicos vão se transformar num conceito de raça, né, e esse conceito de raça vai ser aplicado a rodo, né, pelo nazismo. Né. Então, a gente vai ter a ideia aí de que determinadas raças elas são indignas de viver, né, que elas já foram decretadas pela natureza, né, como indignas de viver, e o que a gente pode fazer através da lei do movimento é acelerar esse processo. Como vai se acelerar o processo? Ora, Hitler criou, né, enfim, criou não, mas aproveitou a ideia de campos de concentração e tornou isso uma instituição. Né. Vocês podem ver que, por exemplo, Hitler não tinha um interesse só na Alemanha e na guerra, né, através dos campos de concentração. Os campos de concentração não têm objetivo nenhum para a guerra, inclusive só atrapalham, né, em termos de munições, enfim, de recursos que podem ser gerados para a guerra. Então, os campos de concentração são uma das coisas aí que mostram que o interesse da Alemanha era muito maior do que somente, né, a Alemanha. E aí, justamente, né, a ideia era expandir, né, esse reino alemão, né, esse terceiro reino alemão, para o mundo inteiro, né, tornando o mundo, né, finalmente livre daqueles que foram indignos de vida, né, que eram justamente os judeus, enfim, os inimigos objetivos ali da Alemanha. Uma coisa curiosa é que a Hannah Arendt pensa aí o conceito de inimigo objetivo, né, e ela pensa o quanto os judeus ali foram colocados, né, de fato, no olho do furacão, né, e como os judeus, né, foram colocados diante do nazismo. Né? O nazismo não poderia acontecer sem os judeus ali naquele momento, né, no sentido de que o inimigo objetivo tinha que ser o judeu. Né? Depois que conseguissem exterminar todos os judeus, né, na Alemanha, eles procurariam outro inimigo objetivo, mas por conta da questão racial, né, que estava presente lá desde o imperialismo, enfim, e de toda essa caminhada que os países europeus tiveram no momento, tá, os judeus teriam que ser os escolhidos, né, nesse sentido. Já na União Soviética, né, a gente tem uma virtualização de pensamento de Marx, né, e o que o totalitarismo soviético afirmava é, né, algumas classes já estão condenadas pela história, né, a morrerem. Quais classes são essas? Classes burguesas. Né. Portanto, o que se pode fazer é acelerar esse processo, fazendo o quê? Mandando os burgueses, enfim, os inimigos objetivos do regime soviético para os campos de concentração. E aí vão surgir, desculpa, os campos de trabalho. Né? E aí vão surgir os campos de trabalho na União Soviética. A ideia é que não existe uma lei imutável da natureza. A ideia é que essa lei, da natureza não, desculpa, não existe uma lei imutável da natureza ou da história. A ideia é que essa lei ela muda constantemente. Né? E a ideia é que a gente pode justamente acelerar essa lei fazendo com que o futuro chegue antes. Né? Por isso que o totalitarismo vai ter uma vinculação aí, uma importância muito relacional com as modernas filosofias da história, né? Com o conceito de teleologia, de fim, né, da história. Tudo isso vai estar envolvido no totalitarismo. Quer adicionar alguma coisa? Falar alguma coisa, Matheus? Não, acho que foi um ótimo resumo, assim, uma ótima introdução ao livro. Tem a questão do antissemitismo, que já estava em jogo, né, na Europa há muito tempo, né? Tem aquele caso Dreyfus, né, aquele famoso caso de expiação, assim. E agora, se você quiser, para concluir o nosso papo, que já está chegando a uma hora, falar sobre esse terceiro item que a gente tinha separado, né? Os pontos que você queria fazer da questão de eleições, da questão mais da política mesmo. Eu acho que parte do que eu queria comentar sobre essa questão das eleições, eu acho que eu já comentei um pouquinho lá no início, né, que é justamente essa questão da imaginação política.
A gente precisa disso muito, né? Muito. É claro que é fundamental que a gente possa eleger, né, pessoas que sejam pessoas democráticas, pessoas que possam contribuir para a democracia e para o fortalecimento do regime republicano, né? Mas a gente precisa fortalecer também a nossa capacidade de imaginação. Eu acho que por conta dos últimos acontecimentos aí que a gente teve ao redor do mundo, né, assim, a ascensão das novas direitas, se a gente quiser utilizar, né, um termo político mais clássico, toda a questão, né, de uma epidemia de fake news, né, de uma orquestração das fake news que foram colocadas ao redor do mundo, todas essas questões administrativas são muito importantes. Mas a gente tem ficado cada vez mais pobre em relação à nossa imaginação. Acho que isso é muito importante trazer, né? Então, independente do resultado das eleições, acho que a gente precisa, né, pensar aí em como expandir essa imaginação política, né? Em como a gente pode, né, fazer aquilo que é principal do ser humano, ou seja, colocar novas coisas no mundo, né? Pensar em regime de natalidade, né? Pensar em colocar novas coisas no mundo. E para Hannah Arendt, colocar novas coisas no mundo não tem necessariamente a ver com a política partidária administrativa, que, novamente, são muito importantes. Mas, né, nós podemos, através dos nossos discursos e dos nossos atos, né, colocar novos acontecimentos, né? E acho que, inclusive, a gente pode pensar o quanto no coronavírus mesmo, né, não trouxe novos eventos aí à baila, né, nos últimos anos. A gente geralmente pensa uma política, a Hannah pensa também, né, uma política mais ligada ao ser humano, né, pensando o ser humano aí como único agente, né, e a gente pode começar a pensar os agentes biológicos aí como agentes também da história, a gente que construi a história. A nossa história não seria a mesma nos últimos anos sem o evento, né, do coronavírus. Mas eu acho que a principal mensagem assim, da análise seria essa, né? A gente precisa pensar radicalmente como gerar uma nova imaginação política. Uma série de como é que eu posso dizer, de formas políticas aí parecem esgotadas, né? Uma série de formas de participação política também parecem esgotadas, parecem não gerar participação popular suficiente, né? A gente precisa pensar como radicalizar essas coisas, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a tarefa dos conselhos, né? Pequenos conselhos municipais que vão se reunir, enfim, deliberar coisas, mas a gente precisa pensar novas formas, acho que principalmente vendo, né, enfim, sabendo que no horizonte a gente tem questões seríssimas, como, por exemplo, as próprias mudanças climáticas, né? A gente vai ter nos próximos anos refugiados do clima, a gente vai ter ao evento ainda de algumas guerras, como a gente está tendo o evento da guerra na Ucrânia. A gente precisa pensar como gerar uma nova imaginação política para lidar com essas coisas, né? Eu acho que é a tarefa principal, assim, a tarefa mais difícil que a gente tem. E eu acho que a Hannah é uma aliada muito grande nesse sentido, porque pela visão dela, né, pela visão e pelo objetivo de trazer uma dignidade para a política, né, eu acho que ela traz esses conceitos, né, e essa experiência da política de forma muito vital na obra. Maravilha. Bom, muito obrigado, Matheus, pelo papo. Eu acho que tem um conteúdo aqui fantástico para quem quer começar a estudar Hannah Arendt, né, e com embasamento já, com os caminhos apontados, né, para além do convencional, daquela coisa do caso Eichmann, do totalitarismo, né, a gente está esse cerne da política. Se quiser acrescentar mais alguma coisa para concluir, fica à vontade. Eu queria só concluir com uma recomendação. Depois eu vou te passar lá aquelas recomendações que eu tinha te falado para colocar nos comentários, lá na descrição. Mas eu queria já sair aqui com uma recomendação para o público, que é o filme que fizeram sobre a Hannah Arendt, né? A Margaret von Trotta fez um filme sobre a vida dela, mais sobre esse momento da vida dela, do caso Eichmann. E um livro que a Hannah Arendt recomendou para ser publicado no Brasil. É o primeiro livro, que é Entre o Passado e o Futuro. É um texto de coletâneas da Hannah Arendt que versa sobre diversos assuntos, sobre educação, política, história, relação entre filosofia e política, e que acho que pode ser muito legal para o começo na obra da Hannah Arendt. Queria agradecer aí, Matheus, pela oportunidade do papo. Enfim, me coloco à disposição aí para sempre poder conversar contigo e poder recomendar coisas ao público, se puder. Beleza. Você tem alguma coisa que você queira divulgar, Matheus, de mídias sociais ou projeto, assim? Bom, eu posso divulgar meu Instagram de arte, caso vocês queiram dar uma olhada, né? Matheus Baliu, _arte, né? E acho que é isso. Sim. Beleza. Então tá. Foi um prazer enorme. E você que está assistindo, muito obrigado também. Deixe seu comentário, sua opinião. Curta o vídeo, porque isso sempre ajuda a crescer, a aparecer para mais pessoas interessadas. E até a próxima. Muitíssimo obrigado, pessoal. Até a próxima.